Bom, o Stress foi o seguinte, ele começou com uma banda chamada Pingo d'Água, né? Pingo d'Água foi assim que surgiu da reunião de colegas de escola, né? Eu não era dessa formação ainda. Colegas de escola que tinham em comum um gosto pelo rock and roll. Normalmente sempre assim, né? Só fazer uma explanação, naquela época, quem gostava de rock era chamado roqueiro. E essa palavra virou senha, né? Então, quando você viu um cara assim, que pô, esse cara aí, acho que ele é roqueiro. Chegava lá e aí, tu é roqueiro? Pô, eu sou roqueiro. Então, curtir isso aqui tá aí, já era um prenúncio de uma grande amizade, né? Então, o Pingo d'Água foi mais ou menos assim. Colegas de escola, garotos ainda de 13, 14 anos, né, que tinham em comum gosto pelo rock and roll, resolveram que eles gostariam de formar uma banda para tocar aquelas músicas que eles gostariam de ouvir, né? Ninguém sabia tocar nenhum instrumento, então cada um escolhia seu instrumento na hora ali. Tu gosta de tocar o quê? O que tu queria tocar? Acho que eu quero tocar guitarra. Eu quero tocar bateria. Então cada um escolheu um instrumento assim na hora, né? Sem saber tocar nada. Então a primeira formação do Pingo d'Água foi o André Chamon, que hoje ainda está no Stress, né? O Pedro Lobão, o Carioca, o Wilson Mota e Leonardo Rendo. Essa era a formação do Pingo d'Água. Pingo d'Água por quê? Porque o formato do bumbo da bateria ele era o formato de uma lágrima, Pingo d'Água, ao invés de ser redondo. Daí o nome, pô, aquele nome vamos dar Pingo d'Água, que parece esse bumbo dessa bateria. Aí os caras começaram a ensaiar, basicamente rock and roll, Beatles, Rolling Stones, né? Estava ainda mais ou menos ali início dos anos 70, né? Ninguém tinha contato ainda com hard rock, né? O hard rock ainda era só pro lado de lá, chegava aqui com muito atraso. Né? E aí já com mais ou menos um ano de banda, ele me viu cantarolando assim no fundo da sala uma música do Led Zeppelin, né? Aí o cara pensou assim, pô, que cara canta Led Zeppelin. Chegou comigo lá, tu curte rock, né? É roqueiro, né? Eu sou roqueiro. Pô, cara, eu também sou roqueiro. Então havia uma grande afinidade entre os roqueiros, assim. Porque a gente se achava e a gente era realmente um tipo diferente de pessoas. Porque tudo quanto era garoto, gostava de jogar futebol, gostava de empinar pipa, aquelas coisas. E a gente gostava de ouvir música, né? Embora a gente também jogasse nessa bolinha e tal, aquelas coisas todas. Mas nós éramos diferentes da maioria das pessoas. A gente era roqueiro e a gente era consumidor do produto. A gente juntava a mesada e tal e ia na loja comprar o disco, né? Os discos chegavam com um atraso muito grande aqui e tal. O cara lançava lá no ano, chegava 2 anos depois aqui, mas para nós era atualíssimo, né? Então a gente juntava o dinheiro e comprava. Nós éramos assim, consumidores já nessas alturas, né? Eu já tinha uma veia rock and roll desde garoto. Aos 3 anos eu gostava de ouvir muitos programas de rádio e estava no auge da Jovem Guarda, né? Daquela anos 60 ali, Jovem Guarda era o top, né? Então, porra, Jovem Guarda passava na TV Record, na TV Tupi e tal. E era das antigas e eu gostava de ver o Roberto Carlos lá, né? Com seu cabelo pra ele, na época o cabelinho era compridão, né? Aí com a calça jeans, era um jeans Calhambeck, e esse jeans Calhambeck era a moda, né? Todo mundo era moleque que queria ter o jeans do Roberto Carlos. Era um jeans cinza assim, bem tosco mesmo, né? Aquele jeans bacana, né? Aí, anel brucutu, moda também porque o Roberto Carlos andava com anel brucutu. Anel caveira, uma caveira. O anel que o cara tirava da antena do Fusca. Pegava a base da antena do Fusca, tirava lá e botava aqui. Era onda. Então não durava muitas antenas do Fusca por aí, tá? A galera saía quebrando. Com 3 anos de idade eu ouvia rock and roll na rádio, pegava a vassoura e batia a cabeça, né? Sem saber que um dia eu ia ser um headbanger, né? Eu já usava um cabelo comprido, meu cabelo era bem comprido, liso, minha mãe deixava, eu gostava, né? E ela deixava meu cabelo ficar comprido. Foi assim que eu fui criando esse vínculo com a música, e com a música mais agitada, que na época era o iê, 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 né? Para nós era iê, iê, iê. Os gringos eram rock and roll, para nós era iê, iê, iê. Então a gente ouvia muito na rádio versões dos Beatles tocadas por Renato Sismuth, tinha Brazilian Beatles, que tocava as versões mesmo dos Beatles, né?
Roberto Carlos, né? Marco Araújo, então uma galerinha das antigas, o próprio Erasmo, né? É isso que a gente ouvia. E com essa influência eu gostava muito de ouvir rádio e ganhei do meu pai um gravador daquele Panasonic National, que aperta aquelas teclas em cima, né? Playback, né? Pá. E eu pegava aquilo e quando dava a abertura da televisão, 4 horas da tarde, tinha abertura da televisão, né? Aí tocava lá uns 40 minutos de música. E à noite eu ia ouvir com meus coleguinhas, né? Um garoto aí na faixa de 18, 9 anos de idade. E foi aí que eu realmente me interessei em comprar discos. E aí o primeiro disco que eu comprei foi Johnny Rivers ao vivo na boate Whisky a Go-Go. Né? Então, aquilo pra mim é um disco sagrado, né? Johnny Rivers, porra, o cara era foda pra mim na época. E a partir do Johnny Rivers eu comecei também a ouvir o que era fácil de ouvir na rádio, inclusive, era o Creedence. O Creedence tocava na rádio direto. E existia também as aparelhagens, que hoje tem aí, Pinambá, Bopson, na época era Flamengo, Botafogo, Santos, era nome de time, né? De futebol, né? E aí tinha as festas juninas e essas aparelhagens, elas tocavam rock. Por que tocavam rock? Porque não tinha outra coisa para dançar, velho. Então você dançava rock. Ou você dançava solto, ou dançava agarrado, do jeito que tinha, né? E eu cansei de ouvir o rock and roll do Led Zeppelin tocando uma mera aparelhagem. E aqui a pessoa dançava lá. Rock and rollzão, né? E os programas de rádio, inclusive, né? AM, né? Não tinha FM ainda. Tocava na rádio normal, tocar Yes, tocar Black Sabbath na rádio. Isso era incrível aquilo tudo, meados dos anos 70, né? Então, isso foi fazendo parte da minha influência musical. E aos 15 anos, quando eu conheci esse membro do Pingo d'Água, né? O Wilson Mota, eu já tinha uma grande paixão pelo rock. E outra pessoa que me influenciou também foi, eu tinha um primo que ele era hippie. E aí ele me levou numa colônia de hippie lá e, pô, tinha os discos todos da geração Woodstock, né? Esse Joplin, Jimi Hendrix, The Who, né? Toda aquela galera. E aí ele começou a minar na minha cabeça com aquele som, alguns eu gostei, outros não. Eu gostava mais do peso mesmo, não gostava muito de viagem e tal. Yes, aquela coisa assim, não estava bem pra mim. Eu gostava realmente da coisa que vinha mais pesada, de Jimi Hendrix, mais pesado, né? E foi aí que eu conheci o Led Zeppelin, né? Foi uma das primeiras bandas que eu tive assim, paixão mesmo dentro dessa linha do hard rock. Então quando o Wilson me viu que eu estava lá nessa música do Led Zeppelin, ele foi logo dizendo pra mim assim: porra, cara, eu quero só assim, porra, até pessoa roqueiro, eu tenho uma banda de rock. Pô, tem uma banda de rock. Pô, o garoto tem uma banda de rock, aquilo era difícil na época, né? Porque os instrumentos eram muito caros. Pra vocês terem uma ideia, então, um instrumento nacional, que só tinha nacional, né? Era a Janine que dominava aí. O instrumento nacional era como se fosse hoje uma guitarra, custava tinha um custo médio de uns 5 mil reais hoje, digamos assim. Então era um custo alto para moleques de classe média ali, classe média baixa, ali, pobre alto, né? Então isso era caro. Não era qualquer que tinha. A bateria era um pouco mais cara que isso ainda, né? Relativa aos preços de hoje, não, você tem um instrumento de 300 reais que dá para você fazer som, comprar na loja aí direto, né? Tranquilo. Instrumentos importados, até R$1.000 você consegue uma guitarrinha legalzinha ali, né? Então, hoje está tranquilo. Mas na época era só a Janine que dominava, né? Então, quando ele me disse que tinha uma banda de rock, ele disse: olha, a gente está precisando de um vocalista, tu quer ser nosso vocalista? Aí eu digo: pô, cara, mas eu não sei cantar, nunca cantei. Aí, não, mas lá também está todo mundo aprendendo o instrumento, ninguém sabe nada também. E cara, tá todo mundo assim também, então, bora ver. Aí eu fui lá no ensaio, né? Ele já foi me apresentando para os caras: olha, isso aqui é o Bala, o novo vocalista. Porra, novo vocalista? Cara, eu cantei, nunca, pô. Não, bacana, Bala, vai lá e tal, não. Aí, bora fazer aqui um teste. Qual é o tom que tu quer cantar? Eu não sei, qualquer coisa, eu não sei. Nem sei o que significa isso, um tom. Ah, essa música aqui do Nazaré, sabe? Sabe qual é essa? Eu não sei qual é. Então canta aí, vai lá, nesse tom aqui. Aí eu cantei lá a música do Nazaré, né? Acho que o nome dela. Wake up this morning.
mais ou menos isso, era um rock and rollzinho, né? Aí eu cantei no tom, o cara bateu o tom, aí eu cantei no tom certo. Pô, tá bacana, né? Legal, pô, vai ser vocalista. Fui logo aprovado como vocalista. E eu gostei também porque 4 horas da tarde chegou a merenda. Porra, meu irmão. Um pão desse tamanho assim, aperto no meio, queijo, salame, presunto. Isso era coisa de rico, entendeu? O cara da periferia, para ver um queijo, só na ratoeira mesmo, né? Pra pegar, tá? Porra, bacana, Coca-Cola já de litro, né? Coca-Cola litro, né? Era de rico também. Pô, bacana também, tá legal essa história. Eles tinham um estúdio muito bem equipado, né? Um estúdio legalzinho, uma sala feita para ser um estúdio mesmo de música, tinha os instrumentos todos bem arrumadinhos, tinha um som bacaninha assim, e tal. Tinha ar-condicionado, que na época ar-condicionado era coisa top, né, velho? Ar-condicionado, vou ficar aqui, tem ar-condicionado. Então eles eram garotos assim de classe média alta, né? E eu já vi mais da periferia, entendeu? Então morei mais no subúrbio e tal. Alinhando tudo aquilo com o clima do rock and roll, pô, tocando rock, né? Esse clima legal. Os caras eram gente boa, tudo gente boa. Era um cara assim, de classe alta, mas tudo gente boa os caras, né? Me dei bem logo assim, de cara, começando logo uma boa amizade assim, né? Que perdura até hoje. Até hoje nós somos todos amigos, a gente se reúne, sabe? A gente, quando não está viajando, se reúne, se encontra, assim, pô, uma grande festa, porque nós nos tornamos amigos de verdade. Isso também é outra coisa que é difícil ver nas bandas, né? Porra, a banda do cara ser amigo é muito difícil. Normalmente acontece uma ciumeira, porque alguém está aparecendo mais, porque o vocalista está cantando mais, está pegando a mulherada, isso aqui, eu sou mais foda, eu tenho de receber mais do que isso, tá? A gente nunca teve isso, mesmo porque a gente não estava nem aí para cachê, né? Nunca tivemos aí essa história de cachê. Para nós, a vontade de tocar mesmo, de fazer a coisa, era muito maior do que essas coisinhas aí.